Boa noite, meus irmãos. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez e poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Se você puder, abra a tua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos ler os versículos do 57 ao 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 57 em diante. Diz assim o texto: Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Até aí, vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra, que o Senhor fale conosco e que o Senhor venha mudar as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu tenho falado aqui nos últimos domingos sobre a tarefa de seguir a Cristo. Domingo passado, eu falei sobre a primeira, uma das dificuldades de seguir a Cristo. Eu apresentei uma. E no domingo anterior, eu falei sobre uma experiência de sucesso na vida cristã, baseado em Barnabé, Ananias e Safira. Resumidamente, eu falei que uma boa vida cristã é baseada em Cristo, na liberdade e na verdade. E em seguida, falando sobre os desafios, eu disse que o primeiro desafio de seguir a Cristo é entender a mensagem de Cristo. Que mensagem é esta? O que é que ele ensina e o que é que ele fala? E eu disse que a mensagem de Cristo é a respeito de um reino, que é o reino de Deus. E hoje, baseado aqui nesse texto que lemos, eu gostaria de falar sobre mais uma dificuldade de seguir a Cristo. Se a primeira foi falar sobre entender a mensagem de Jesus, entender o que Jesus realmente dizia, hoje, baseado nesse exemplo aqui, que ele fala com um grupo de 3 pessoas. 2 dizem que vão seguir a Jesus e Jesus chama para segui-lo. E eu queria refletir um pouco sobre os desafios que eles encontraram e que com certeza eu e você também encontraremos na nossa caminhada de seguir a Jesus. O texto diz que Jesus ia passando pelo caminho, no versículo 57, e alguém, no meio das pessoas, diz assim: eu vou segui-lo. Aqui Jesus não chamou a pessoa, Jesus ia passando, e uma pessoa no meio da multidão fala: Senhor, eu vou segui-lo. Lucas não detalha, mas esse mesmo texto lá em Mateus, no capítulo 8, ele fala que era um escriba. Um escriba diz no meio das pessoas: Senhor, eu quero segui-lo. E ele diz mais: Senhor, eu quero segui-lo por onde o Senhor for. Onde o Senhor for, eu vou estar contigo. Onde o Senhor for, eu vou viver contigo. E às vezes, meus irmãos, a nossa resposta para Deus, a nossa palavra para Deus é exatamente essa. É dizendo: Senhor, eu vou te seguir. Senhor, eu vou estar na tua presença.
Senhor, eu vou viver contigo. Às vezes o pastor pregou, ou a música foi tocada e emocionou você, e você se sentiu tocado por aquilo, e aí de repente é feito um apelo, é alguma coisa, e você fala, eu quero Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu vou estar com a minha vida para Jesus, e aí você nem imagina o que pode vir por aí. Essa pessoa aqui, que era um escriba, disse, Senhor, eu vou te seguir por onde o Senhor for. E olha a resposta de Jesus para essa pessoa. Assim, talvez todo mundo esperava, como estava no início do ministério, esperava dizer assim, que bom que você vai vir, poxa, você foi tocado, que legal, vamos lá, agora você vai andar comigo. Não. Jesus diz assim, olha, você que está dizendo que vai me seguir, por onde eu for, queria te dizer o seguinte, que as raposas, elas têm um lugar para dormir, que as aves do céu têm o seu ninho para ficar. Quando elas estão cansadas, elas vão lá para o ninho delas e ficam lá. Quando as raposas estão cansadas de caçar, de andar por aí, elas vão lá para o lugar delas e dormem, descansam, eles têm um lugar seguro. Mas o Filho do Homem, Jesus se referindo a ele mesmo, não tem nem onde reclinar a cabeça. Olha que resposta de Jesus. O rapaz chega dizendo, Senhor, eu vou te seguir, e vou te seguir por onde eu fores. Por onde tu for, eu vou. Mas Jesus se vira para ele e fala, olha, você tem certeza dessa decisão que você vai tomar? Você tem certeza que é isso mesmo? É bem diferente, né, irmãos? Nós estamos vivendo numa época que tudo tem sido vendido, inclusive a fé. Tudo tem sido vendido. De forma que o irmão vem a primeira vez aqui na igreja, aí no final do culto eu mando ele repetir uma oração comigo. Ele repetiu pela primeira vez, porque ele veio pela primeira vez. Aí eu falo, e você que repetiu essa oração a primeira vez, vem aqui na frente. Aí você repetiu pela primeira vez, vem aqui na frente. Né? Você foi honesto, ó, primeira vez que eu fiz essa oração, eu repeti. Aí quando chega aqui eu digo assim, você aceitou Jesus. O cara, como assim? Ele falou para eu repetir uma oração, eu repeti. Ele falou que quem fez a primeira vez, o meu foi a primeira vez. Agora eu vim aqui na frente e está dizendo que eu aceitei Jesus, e vire-se para lá para você conhecer a sua família. O cara, égua, eu aceitei Jesus, ganhei uma família, e o pessoal estão batendo parabéns, agora você é crente, é desse jeito, tem que vir para IBD domingo, não sei o que, e o batismo é dia tal. E o cara se entregou para Jesus assim, no engano. Ele fez uma ligação, e a ligação caiu no engano. Aqui Jesus não faz assim. Jesus fala, ei, vem cá. Tu tem certeza que você... Não estou chamando, não. Você tem certeza que quer me seguir? Porque raposa tem onde ficar, ave tem onde ficar, mas eu não tenho nada para te oferecer. Não tenho onde dormir, não tenho onde colocar a cabeça, não tenho um travesseiro, não tenho nada. O texto não diz o que aquele rapaz fez. Mas Jesus continua a história. E agora Jesus faz diferente. No versículo 59, não é a pessoa que se oferece, agora é Jesus que chama. E no 59, a outro Jesus disse, siga-me. Agora esse Jesus chamou, olha que legal. Agora, não foi uma oração mais ou menos, não foi uma oração pegadinha, não foi que o cara se converteu. Jesus chegou e falou, ô fulano, você quer vir me seguir? E aí o rapaz respondeu assim, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Versículo 59. Deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Vamos lá, vamos esmiuçar essa resposta desse rapaz. Quando Jesus chega para ele e diz assim, ei, vem me seguir. Quando ele diz, Senhor, deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai, o que ele está dizendo é o seguinte, Senhor, eu vou te seguir. Eu vou te seguir. Muito obrigado pelo chamado, agradeço. Tinha um monte de gente aí que o Senhor nos chamou. Você me chamou, estou honrado com o convite, eu quero, mas primeiro eu vou sepultar o papai, e aí depois eu vou lá e vou te seguir. Irmãos, você que acha que o pai desse cara estava morto, você está enganado.
Não era assim, tipo, Jesus ia passando pelo velório, aí lá no velório o cara estava sepultando o pai dele, aí, enquanto ele estava lá sepultando o pai dele, Jesus chamou ele, igual ele chamou o pescador, ele falou, Senhor, eu estou só sepultando o papai, depois eu... Não, ele estava dizendo assim, Senhor, espera o papai morrer, quando o papai morrer, a gente sepulta o papai, aí eu vou te seguir. Como às vezes tem gente que fala, agora não, mas quando eu aposentar, aí você vai ver, meu irmão. Quando eu aposentar, de manhã, de tarde, de noite, não vai ter hora para mim, porque, não, ó, agora não, mas quando eu casar, quando vai ser tudo diferente, pastor, porque o senhor sabe que solteiro é muito difícil, mas quando eu casar, ó, agora não, só eu comprar o carro, aí o senhor vai ver, vou colocar propriedade exclusiva do Senhor, vai ser, o senhor vai ver, é só eu comprar o carro que aí, negócio, aí acabou agora gente falando que não vai fazer as coisas porque não tem carro. Ei, o que estava acontecendo aqui é que esse discípulo, ele ficou muito feliz com Jesus chamá-lo. Ai, como foi bom Jesus me chamar. Ai, um convite de Jesus, eu quero. Só que eu tenho outras prioridades agora, entendeu? Eu tenho outras coisas, sou jovem, tenho outras coisas para fazer, tenho um monte de lugar para ir, lugar muito legal para viver, tenho coisas boas para viver, tenho coisas boas para fazer. Jesus, agora eu tenho outras prioridades, mas não vamos fechar a porta não, né? Vamos fechar a porta não. Tem uma canção de um compositor brasileiro que ele fala assim, de uma coisa fique certa, a porta vai estar sempre aberta, né? E é o que ele estava fazendo. Ele estava falando assim, ó, ei, eu não vou dizer não para ti de jeito nenhum, só que agora eu tenho outras coisas para fazer. Agora eu tenho outras coisas para viver, eu tenho outras coisas para experimentar. E aí Jesus continua caminhando. E aí vem no versículo 60, Jesus diz, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Como seria isso, hein, irmãos? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Aqui ele está fazendo um trocadilho da palavra morte. Era como se ele dissesse assim, ó, deixe que os mortos espirituais sepultem aqueles que morreram. Mas você que está vivo espiritualmente, vá pregar o reino. Ele estava dizendo assim, ó, esse mundo, deixa que as coisas desse mundo aconteçam do jeito que o mundo quer que aconteça. Quanto a você, anuncie o reino de Deus. E aquele homem ficou, não sei qual foi a decisão daquele homem. Versículo 61, diz assim, e outro lhe disse, Senhor, eu quero segui-lo. Agora, mais uma vez, o cara que se voluntariou. Igual o primeiro, lembra? O primeiro que falou, Senhor, eu vou te seguir por onde tu for. Jesus falou, não tenho nada para te oferecer. Aí depois Jesus chama outro, vem me seguir. Ele, Senhor, agora eu tenho outras prioridades. Mas se o Senhor esperar, eu vou. E agora o outro fala, Senhor, eu quero segui-lo, versículo 61. Mas permita que antes disso, eu vá me despedir das pessoas da minha casa. Olha que pedido bacana, né? O cara falou, Senhor, eu vou te seguir. Mas eu só quero te pedir uma coisa. Deixa eu ir me despedir do meu pessoal lá, falar com o pessoal, né? Falar coisas boas para ele, dizer que estou indo, dizer que estou saindo. Eu teria aceitado, irmão, se fosse eu. Ó, tá bom, vai lá que eu te espero. Mas Jesus não. Versículo 62. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha a resposta de Jesus. E aqui é o seguinte, agora já depois da Revolução Industrial, né, do maquinário e tal, a gente usa máquinas, tratores para arar a terra. Mas em alguns lugares até hoje ainda se usa, mas na época de Jesus muito mais. Eles pegavam um pedaço de madeira, e aquele pedaço de madeira, ele tinha como se fosse um gancho na ponta, e
prendiam aquilo em bois, né, ou vacas, e eles levavam ou de um ou de dois, e uma pessoa segurando aquele instrumento que servia de arado, e ele ia abrindo a terra para fazer a revirada da terra, para fazer o plantio. E até hoje muitas comunidades ainda utilizam desse método, né? E ele está falando desse método que estava acontecendo. E quando ele diz assim, ó, aquele que põe a mão no arado, não olha para trás, ele está falando desse método. Por quê? Porque quando ele está aqui, ele está olhando para os bois que devem andar em linha reta, ou para chegar no objetivo que eu quero, e a terra que vai sendo revirada e vai sendo cortada para eu não entrar em outras linhas de produção, porque vai ter questão de irrigação e outras coisas mais. E aí ele diz assim, se a pessoa estivesse fazendo isso e parasse para olhar para trás, ele poderia começar a andar para outras direções e aquele caminho por onde seria arada a terra não ia acontecer do jeito que deveria acontecer. É isso que ele estava dizendo aqui, era esse símbolo que ele estava usando aqui. E é claro que para mim, para você, Jesus não estava querendo nos ensinar como arar a terra, mas ele estava falando que, às vezes, quando a gente para voltar atrás, para fazer coisas que ficaram para trás, a gente acaba errando o alvo, perdendo o foco, perdendo a direção. Às vezes, quando a gente volta a viver outros vínculos que já deveriam ter sido quebrados, que já deveriam ter sido removidos, a gente acaba perdendo o foco principal, que é a presença de Jesus, que é estar com Jesus, que é viver com Jesus, que é ter Jesus como alvo e como centro da nossa vida. Então Jesus fala, olha, quem põe na mão no arado, ele precisa estar olhando para frente, sabendo para onde está indo e para o alvo para onde está indo. Portanto, Jesus não se agrada também daquele homem que decidiu olhar para trás. E esse olhar para trás dele, de acordo com o versículo 61, era se despedir das pessoas da sua casa, ou das pessoas da sua família. O que, para mim, fica claro, que assim como aquele primeiro, que Jesus disse para ele, eu não tenho nem onde colocar a cabeça, Jesus estava falando que para segui-lo existe um custo e que ele não garante nada para ninguém. Assim como ele falou para o segundo, deixe que os mortos sepultem os mortos, né? Que ele estava falando sobre prioridades. Para esse terceiro, eu vejo que Jesus está falando sobre a nossa vida. Quando nós seguimos a Jesus, o tipo de vida que nós temos que ter, como nós temos que nos relacionar e para onde nós temos que ir e onde deve estar o foco da nossa vida, para onde deve estar o nosso olhar, para onde deve estar o centro do nosso coração. É sobre isso que ele está falando. E diante disto, se o primeiro desafio que eu falei na semana passada para os irmãos foi compreender qual é a mensagem de Jesus, hoje, olhando para essa proposta de seguir a Jesus aqui, eu quero dizer para os irmãos que o desafio de seguir a Jesus, que eu enxergo aqui, é o desafio de fazer escolhas. Um dos grandes desafios da vida cristã são as escolhas que a gente faz. Um dos grandes desafios da nossa vida cristã é a tomada de decisão que nós fazemos, a tomada de decisão que nós decidimos em nosso coração, e nós precisamos saber que nós somos e seremos responsabilizados por nossas decisões. As nossas decisões, as escolhas que nós fazemos, é um grande desafio da vida cristã. Essas 3 pessoas foram chamadas para seguir a Jesus. Cada um fez uma escolha. E qual tem sido a tua escolha de seguir a Jesus? Não a escolha de levantar um braço, não a escolha de cantar uma música,
Não a escolha de atender a um apelo de um pastor, mas as escolhas da tua vida. Aquela lá na tua casa, aquela lá no teu emprego, aquela lá quando você está com os seus amigos. As escolhas que você faz no seu dia a dia. As escolhas que você faz ao levantar, ao deitar, ao longo da tua vida. Quando ele diz assim, olha, raposa tem lugar para ir, ave tem lugar para ir. Eu não garanto nem um travesseiro para você. Ele está eliminando aqui, irmãos, aquelas pessoas que querem seguir Jesus para melhorar de vida. Que querem seguir Jesus para os problemas acabarem. Que querem seguir Jesus para não ter mais dor. Que querem seguir Jesus para as portas se abrirem. Que querem seguir Jesus para que a partir de agora tudo dê certo na sua vida. Você está confundindo, isso aí é acertar na Mega Sena. Seguir a Jesus é outra coisa. Seguir a Jesus está relacionado com a salvação dos pecados que eu tenho. Seguir a Jesus está relacionado com o reino que Ele tem preparado para mim e para você. Seguir a Jesus está relacionado a viver com Cristo, segundo a maneira de Cristo, e não sobre o conforto. Seguir a Jesus em busca de um conforto é seguir completamente errado. O problema é que a igreja brasileira, na verdade, da América de maneira geral, ela tem uma teologia completamente errada. Se você lê livros de teólogos que são mais da banda oriental, da Ásia, de outros lugares, seguir a Jesus para eles, por exemplo, é trazer a desgraça para a vida. Como assim? Ele aceita Jesus, ele é expulso de casa, ele perde o emprego, ele tem que fugir porque a família dele não quer mais saber dele. A teologia da América é uma teologia diferente. É uma teologia, venha para Jesus que Ele vai resolver os seus problemas. Você que está com dor de cabeça, que sofre de depressão, que está com a dor no canto da unha, que não sei o quê, venha para Jesus, porque esse mercado não é o que tem na Bíblia. Esse mercado não é o que a Bíblia traz para mim e para você. O que a Bíblia propõe para mim e para você, o que Jesus estava dizendo aqui, ó, eu não te ofereço conforto, eu não te ofereço travesseiro, eu não te ofereço dormida, eu não te ofereço vida boa. Se você quiser vir, é bem aceito, mas eu não te ofereço nada. Nada. E aquele rapaz, eu não sei a decisão que ele queria, porque ele estava acostumado a ouvir diferente. De tal forma que a teologia da América e do Brasil é a teologia que todo mundo aqui, todo mundo nasce e cresce tendo Deus assim como, sei lá, um bisavô. Todo mundo nasce já tipo como crente. Ele já nasce aqui, que já ouviu falar de Deus, de alguém que Deus se preocupa com ele, de alguém que Deus se importa com ele, que um dia ele vai para a igreja. Já nasce sem saber mesmo quem ele é, mas sabendo que ele é tipo da família. Jesus disse para ele, não é essa a base. Você precisa fazer escolhas que te desafiam a não ter conforto, a perder o teu conforto, a perder o teu sustento, a perder a tua estabilidade. Fazer escolhas que desafiam as tuas prioridades. Você é uma pessoa maravilhosa, que suas decisões são certas e são lindas, né? Toda decisão que você toma parece que tem a bênção de Deus ali, e o que você prioriza dá certo. É impressionante as coisas do jeito que você faz, mas Deus nos chama a fazer escolhas que desafiam o nosso conforto e que desafiam as nossas prioridades, todas elas. A minha prioridade agora era sepultar o papai. Mas agora que eu sigo a Jesus, a minha prioridade é seguir a Jesus. A minha prioridade era dar a volta ao mundo, mas agora que eu encontrei com Jesus, a minha prioridade é outra. Quando eu me encontro com Jesus, quando eu me encontro com o reino de Deus,
O meu horizonte é outro, a minha vida é outra. O mundo se abre para mim de maneira diferente. O chamado de Jesus é um chamado que desafia o meu conforto, que não me dá garantias, e é um chamado que muda as minhas prioridades. E nesse texto ainda, é um chamado que transforma completamente a minha vida social, minha vida em comunidade. Ele transforma completamente. Deixa eu ir me despedir das pessoas. Não precisa voltar para se despedir de ninguém. Pode seguir, você vai seguir o reino. Tem coisas do reino para você, tem uma outra perspectiva para você, tem outras coisas para você viver. Foi isso que aconteceu com Elias, irmãos. Lembra? Quando Elias recebeu uma palavra negativa de Jezabel, dizendo que iria matá-lo, ele vai para uma caverna, e ali naquela caverna, sem comer, sem beber, na escuridão, não querendo ver ninguém, na tristeza da sua alma, ele fica ali, até que Deus aparece para ele, e quando Deus aparece para ele, fala: o que tu estás fazendo nessa caverna, Elias? Ele fala: Senhor, é porque eu sou o último fiel, todo mundo morreu, eu sou o único que não me prostrei a Baal, que não beijei a sua mão, só sobrou eu estou aqui, e essa é a minha situação. Quando a gente tem um encontro com o reino, aí Deus fala para ele: tu estás enganado. Em Israel, eu separei milhares que não se prostraram a Baal, que não beijaram a sua mão. Eu separei milhares que são fiéis. Inclusive, eu já separei até o teu substituto, o nome dele será Eliseu. Você vai ungí-lo e ele vai ficar no teu lugar. Tu ainda vai ungir outro rei. Tem vida fora da caverna. Porque quando nós encontramos o reino, nós descobrimos vida fora da caverna. Nós descobrimos que existem muito mais. Só que as minhas prioridades mudam. O meu conforto muda. A minha vida em comunidade muda. Eu percebo que existe um custo para estar diante de Deus. Eu percebo que as minhas desculpas já não valem mais. Eu percebo que eu não posso perder o rumo de seguir a Deus. E isso, meus irmãos, não é nada sobre céu e inferno, não é nada sobre lista de pecado, não é nada sobre o que pode ou o que não pode fazer, não é nada sobre como tem que ser pautada a minha vida, a ética cristã, não sei o quê. Não é nada sobre isso. É um reino de Deus que Ele propõe uma vida nova para os seus súditos. É uma vida nova que Ele propõe aos seus seguidores. Por isso, depois de compreender a mensagem de Cristo, o segundo grande desafio é fazer escolhas. E você precisa fazer escolhas na sua vida. Boas escolhas. Boas escolhas que vão abençoar a tua família, a tua casa, a tua vida. Você precisa saber fazer boas escolhas em tudo que você colocar a mão para fazer, sabendo que essas boas escolhas, elas são diferentes do mundo. Elas são diferentes das coisas que o mundo oferece. Elas são diferentes da lógica do mundo. E como eu já falei para os irmãos, elas não se enquadram nem na direita e nem na esquerda. Elas não se enquadram nem em Lula nem em Bolsonaro. Elas não se enquadram nem em capitalismo nem em socialismo. É diferente de tudo que já vimos, de tudo que já pensamos. É o reino de Deus. É a vida de Deus em nós. É Deus agindo em nós. E Ele te usando da maneira que você destruir a tua vida. Ou uma escolha pode salvar a tua vida. Assim como um conselho. Eu lembro que uma vez, lá na igreja, lá do Ayrton Senna, nós estávamos trabalhando lá há muito tempo já, e um jovem estava lá limpando o terreno da igreja. Limpando o terreno da igreja, estava capinando lá, o terreno lá na frente da igreja. Não tinha aquelas calçadinha que tem ali na frente, ele estava limpando ali na época. E aí a mãe dele falou assim: fulano de tal, vai lá no bar porque estão matando o teu tio. E ele saiu de lá, de onde ele estava roçando, e foi lá. Chegou lá, ele viu que tinha uma pessoa mesmo batendo no tio dele. Com o teçado que ele estava, ele deu umas teçadadas no cara e já matou o cara.
Esse rapaz era o baterista da igreja, o que matou o cara na testa dada, né? E que estava limpando a igreja lá na hora antes do culto, preparando as coisas para o culto, né? E aí, escolhas, né, irmãos? Escolhas. Mudou a vida dele, a família dele teve que se mudar do bairro. A igreja nasceu na família dele lá na época, né? Ele foi preso, cumpriu pena durante um tempo. Ele era, não é preso, né? Que ele é menor, então ele foi apreendido, né? E cumpriu pena, depois saiu de um tempo, não ficou mais no bairro. E aí as famílias ficaram com rivalidade, uma querendo matar a outra, né? E não tem fim, né, essa escala, né, de vou fazer isso, vou fazer aquilo. Escolhas, irmãos. Escolhas. Você precisa ter cuidado com as suas escolhas. Você precisa ter cuidado com o que você responde. Você precisa ter cuidado com o que você diz sim, com o que você diz não. E é melhor ficar calado do que tomar uma decisão de cabeça quente, equivocada, ou de qualquer jeito, né? Sabendo que Deus tem muito mais para cada um de nós. E o que eu quero hoje é que você, como cristão, e você que está aqui hoje, né, é que você pense e repense em todas as suas decisões, em todas as escolhas que você faz todos os dias, o custo delas, a prioridade delas, a vida como você vive com essa escolha, porque essa escolha pode marcar a tua vida para sempre, pode manchar ela de um jeito, ou pode abrilhantar ela de uma outra forma, muito melhor ainda. Mas com Deus, você pode escolher da maneira correta. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Colocando a nossa vida diante de Deus. Eu nunca mais vi para onde foi aquele rapaz. O nome dele era Romero. E a família teve que se desfazer inteira daquele lugar. Escolhas. Por isso, não é por religião, mas é por Deus. Por Deus. E quando Ele nos chama, a nossa vida fica completamente diferente. Tem uma canção que ela diz assim: mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Essa escolha, irmãos, essa escolha, entenda isso, ó. Nem sempre está só sobre a minha gerência, essa escolha. Nem sempre. Mas no que depender de mim, eu quero escolher por Deus. E eu quero que você escolha por Deus na tua vida, na tua casa. Não é por religião, não é por Deus, não é por Bíblia. É por Deus. É por Deus.